Graças e paz, amados, estamos mais uma vez aqui no estudo da palavra, onde iremos dar continuidade ao livro de Jonas. Esta é a quarta aula, onde iremos falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas antes de entrarmos no estudo, gostaria de apresentar para você este livro aqui, certo? Nós iremos sortear esse livro logo após. Tem umas regras e eu vou falar para você depois dessa aula, tá bom? Depois da aula, fica até o final, eu vou dizer como você vai fazer para ganhar esse livro. A Bíblia diz que o salmista dizendo assim: tenho mais entendimento do que meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Quanto mais nós lermos, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento, da palavra e estudarmos outros livros, nós iremos aprender muito mais. Amém? Então, vamos para o estudo? Capítulo 3. Começa assim o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Jonas, dentro do ventre do peixe, ele orou, se arrependeu, ele prometeu ao Senhor: eu vou cumprir, vou colocar em prática a tua missão, o teu chamado, aquilo que o Senhor me convocou para fazer, eu vou fazer. E porque ele se arrependeu, ele foi perdoado e foi-lhe dado uma nova oportunidade. E Deus novamente fala com ele. Veio a palavra do Senhor novamente a Jonas. Quando nós nos arrependemos, Deus dá sempre uma segunda oportunidade. Deus dá mais uma chance. Não percamos tempo. Deus está com as mãos estendidas. Deus está pronto para nos perdoar. E aí, Jonas foi para a cidade de Nínive. Essa cidade é uma cidade grande. Alguns historiadores dizem que ela tinha 50 quilômetros a 100 quilômetros de diâmetro. E para percorrer essa extensão, demorava 3 dias. 3 dias. Agora, não se sabe se estava se referindo à grande cidade, que era a região metropolitana, ou somente à cidade de Nínive. A região metropolitana tinha mais 3 cidades: Rebote-Ir, Calá e Recém. 3 cidades ali próxima a Nínive. E o Senhor enviou Jonas para profetizar uma palavra de julgamento contra aquele povo. E o que Jonas profetizou não se cumpriu ali, porque Deus operou, as pessoas se arrependeram, as pessoas aceitaram e se quebrantaram, mas no ano 612 ela foi totalmente destruída. E até hoje as escavações não se encontra muita coisa ali de Nínive. Bom, mas vejamos aqui, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te disse. Aquela mensagem de julgamento, aquela mensagem de Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade em um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem rápida, curta e pregada de forma correndo, ligeira. E o versículo 5: e creram os ninivitas em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Creram. Queridos, qual é a evidência de que se crê na palavra? É o arrependimento. Quando eles ouviram, eles creram e vestiram-se, mudaram a sua atitude vaidosa, orgulhosa, e vestiram-se de pano de saco, do maior ao menor.
Olha aí, o arrependimento é uma prova, uma prova. No versículo de número 6, diz que até o rei, ele também, ele se vestiu de saco. Provavelmente era Adad-nirei, né, terceiro, e que ele adorava um único Deus. A história fala que ele adorava um único Deus. Que se quebrantou, se humilhou e desceu ao pó. Também as autoridades, versículo 7, né, fala que as autoridades, diz aqui, ó, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem coisa alguma, nem os levem ao pasto, que bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho de violência que há nas suas mãos. Olha, um decreto para que o povo mudasse de vida, se humilhasse, derramasse o seu coração, se arrependesse realmente. E o versículo 9. Versículo 9 diz assim: quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha, o rei está dizendo, eu tenho certeza que ele vai ter compaixão, vai ter dó. E se arrepender aqui vai ter dó, vai ter compaixão. Ele vai nos perdoar, porque nós estamos nos humilhando. Esta palavra, se arrepender, lá no hebraico, é nihan. E nihan pode ser traduzida por ter dó, ter compaixão, ou arrepender-se, né? Ou compadecer-se. Não é a mesma palavra que está lá no grego. No grego é arrepender-se do pecado. Aqui é não fazer mais aquilo que estava tentando fazer, mas se compadecer. E o versículo 10 do capítulo 3 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que faria e não fez. Deus teve compaixão, Deus teve dó, Deus não castigou, Deus não destruiu, mas aquele povo se converteu. Até os animais foram obrigados a colocar saco sobre eles. Você está vendo? Quando nós nos arrependemos, o Senhor transforma. O Senhor muda a situação. O que eu percebo aqui é que houve naquela cidade um grande avivamento. Avivamento este que não houve curas, milagres, não houve uma pregação extensa, mas o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo trabalhou naqueles corações e eles se arrependeram e o milagre aconteceu. O maior milagre: conversão, salvação, libertação de vidas, transformação de vidas. Amém? No capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha, Jonas ficou irado, desgostou-se. Olha o caráter de Deus. Compadeceu-se, não se irou. Olha o caráter de Deus. Coração quebrantado mudou. Olha o caráter de Jonas, o velho homem, né? A natureza velha. Desgostou-se, que Jonas queria que eles fossem castigados. Jonas queria que eles fossem destruídos, que Deus não demonstrasse a sua graça. Era essa a intenção de Jonas. Mas Deus demonstrou o seu amor, a sua graça, a sua compaixão. Jonas, um profeta antigo, né? Nós vimos lá Jeroboão, é um profeta antigo, profetizou e agora ele esperou. Será que ele estava ali perguntando a si mesmo: vai se cumprir ou não vai se cumprir? Será
que ele estava preocupado com o fato da sua profecia não ter se cumprido? Nós aprendemos que Jonas, ele se irou porque ele queria que Deus castigasse aquele povo, né? E aí ele fala no versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Olha só, vamos repetir só essas qualidades, esses atributos de Deus: clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrependes do mal. Jonas conhecia, mas não aprendeu. Jonas sabia como era Deus, mas mesmo assim ele se irou. E aí Deus fala com ele: peço, pois, Senhor, tirar minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira e indignação? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou diante dela, e à sombra, até ver o que aconteceria àquela cidade. Ele queria ver se a profecia dele ia se cumprir. Queria ver se. Mas Deus, misericordioso, ao ver Jonas sentado, Jonas ali esperando, fez com que uma planta nascesse, desse sombra, e no outro dia a planta morreu. Que planta é essa? Pode ser uma mamoneira ou uma aboboreira, não se sabe, mas ela cresceu e depois morreu. E porque a planta morreu, olha só o que Jonas fez, né? O que Jonas fez. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Eita, olha. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Oh, queridos. Versículo 10. Tornou o Senhor: tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aquela planta cresceu, depois morreu, Jonas se irou. E eu fico prestando atenção, irmãos. Quantas vezes nós perdemos o conforto, perdemos coisas materiais, os benefícios que a vida dá, e ficamos tristes, irados até, ficamos abatidos, porque no nosso entendimento nós não deveríamos perder aquilo. E aí Jonas estava chateado, e o Senhor disse: por que isso? Por que isso? Você teve compaixão da planta, você teve compaixão e você não teve que fazer nada. Não foi você que deu o crescimento para ela, não foi você que alimentou ela, não foi você que fez nada, e você teve compaixão. E aí o versículo de número 11: e não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil habitantes, e que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, nem dos seus animais? Tenho compaixão. Esta frase, esse diálogo, ficou sem resposta. Mas mostrou mais uma vez o seguinte: Deus é compassivo, é clemente, é misericordioso,
tardio em irar-se e se arrepende do mal. Deus é bom. E o ser humano? Nós precisamos de Deus. Precisamos da graça do Senhor. Precisamos da misericórdia. Precisamos que Ele estenda as mãos sobre nós, porque senão nós iremos agir da mesma forma que Jonas agiu. Preocupado com as coisas e não estamos preocupados com as vidas humanas. Não ficamos preocupados com as pessoas que estão perecendo. Que nasça em nossos corações esse ardor, este amor pelas almas perdidas, por aqueles que estão indo a passos largos para o inferno, por aqueles que estão se afastando de Deus. Que nosso coração seja tocado por esse estudo da palavra, para que possamos ir em tempo e fora de tempo. Amém? Muito bem. Quero dizer agora como é que você vai receber este livro de presente, né? Esse livro de Marcos Lucado. Você vai, quando nós tivermos 500 inscritos no nosso canal do YouTube, nós vamos sortear esse livro. E eu vou, na próxima aula, dizer em que local você vai dizer: eu quero o livro, seu nome é Jesus. Tá bom? Porque nós temos o canal do YouTube, do Face, do Instagram, e eu vou dizer qual desses 3 canais você vai escrever: eu quero o livro, seu nome é Jesus. Bem? Então, dá um joinha, compartilha, né? E passa para outros participarem também. 500 inscrições, esse livro será sorteado. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.